E aí, pessoal? Quem nunca pensou? Nossa, se essa cachoeira ou essa trilha fosse minha, eu ia dar um jeito de cuidar dela, mas também ia cobrar um ingresso que valesse a pena, né? Eu já pensei, Ana. Tipo, imagina ser o dono daquele cantinho perfeito na natureza. Mas aí a gente lembra que o Brasil é cheio de bens públicos maravilhosos que, por uma série de razões, o poder público muitas vezes se vê em apuros para manter. É um dilema clássico, não é? Exatamente! E é sobre um desses dilemas e uma solução muito interessante que a gente vai conversar hoje aqui no Minuta IA Explica. Eu sou a Ana. E eu sou o Carlos. Carlos, o documento que a gente tem em mãos hoje é um artigo super relevante da revista ProJuris, falando sobre a concessão de parques naturais, com um foco nos parques estaduais do Caracol e Tanhas, lá no Rio Grande do Sul. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a distinção entre concessão de uso e concessão de serviço público. Qual é o bafafá por trás disso, para quem não pegou a nuance? Excelente ponto, Ana. Essa distinção é a chave para entender o modelo implementado. No direito brasileiro, a gente tende a colocar tudo no balaio da concessão. Mas o artigo dos doutores César Casper de Marcilac, Gabriel Esperoto Anawat e Luana Breidenbach detalha que, embora se pareçam, são institutos com naturezas jurídicas distintas, com respaldo na doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro. Ah, sim, Mestre de Pietro. A diferença material, certo? Isso. Na concessão de serviço público, o Estado delega a prestação de um serviço típico dele, como transporte ou energia. O concessionário é remunerado por tarifa e assume a prestação daquele serviço. Pensa, por exemplo, no Parque Nacional do Iguaçu, que foi objeto de uma concessão de serviço público. Lá, a iniciativa privada basicamente assume a gestão e a operação da visitação, mas é um serviço que está sendo delegado. Entendi. E no caso de Caracol e Tainhas, a gente está falando de uma cachoeira e uma unidade de conservação, não de um serviço público no sentido tradicional, certo? Perfeito. No caso do Caracol e Tainhas, o Estado do Rio Grande do Sul optou pela concessão de uso de bem público. Aqui não há uma transferência de atribuições típicas do Estado no sentido estrito. O que se delega é a gestão do bem, permitindo que o particular desenvolva atividades para obter receitas, mas sempre atendendo a um interesse público secundário. A finalidade principal do bem público, que é a preservação ambiental e o uso comum do povo, continua sob a guarda do poder público. É como se o Estado falasse: olha, não consigo cuidar disso tão bem sozinho. Vem você e me ajuda a valorizar, mas a responsabilidade de vigilância e fiscalização continua comigo. Essa é uma sacada genial, Carlos, porque muitas vezes o Estado tem a terra, tem a beleza natural, mas não tem a expertise de gestão turística ou os recursos para investir em infraestrutura. E o artigo deixa claro que o Rio Grande do Sul estava enfrentando sérias crises financeiras. Exato, Ana. O artigo menciona que, há décadas, o Rio Grande do Sul enfrenta dificuldades orçamentárias. O Parque Caracol, por exemplo, já havia sido delegado ao município de Canela, mas sem a expertise e os custos, o potencial não era aproveitado. No Tainhas, a ausência de investimentos era gritante. Era um ativo ambiental subaproveitado e, em alguns aspectos, até degradado por falta de cuidado. A triste história de muitos bens públicos por aí, né? Ah, tem potencial, mas a grana tá curta. Pois é. Então, a concessão de uso surge como uma ferramenta para induzir investimentos privados sem contraprestação pública, ou seja, sem tirar dinheiro do Tesouro Estadual. A concessionária investe e se remunera pela exploração comercial das áreas, cobrando ingresso e oferecendo serviços. E quem pagou essa conta toda? Tipo, o Estado recebeu uma bolada, mas a concessionária vai ter que se virar para recuperar o investimento, certo? O consórcio Novo Caracol, liderado pela Iter Parques, ofereceu 150 milhões de reais de outorga, com ágio de 5.341%. Isso é muita coisa! É um valor astronômico, Ana. E sim, a concessionária se remunera diretamente do usuário.
O artigo detalha que eles têm liberdade para fixar os valores dos ingressos e atrações, explorar estacionamentos, restaurantes, lojas, atividades de aventura, tudo sobre as diretrizes contratuais e do plano de manejo, claro. Peraí, Carlos, eles têm liberdade para fixar o valor do ingresso? Sem teto? Isso não pode gerar um ingresso super caro e elitizar o acesso a um bem que é de uso comum do povo, como diz o artigo 225 da Constituição? Essa é uma das inovações mais interessantes, Ana. O artigo explica que em equipamentos que precisam de muita intervenção e onde há espaço para novos atrativos, impor um teto de ingresso pode afastar investidores. No caso do Caracol e Tainhas, que precisavam de investimentos de monta, a ideia foi dar à concessionária a flexibilidade para equilibrar a demanda e a viabilidade financeira. A própria demanda e o perfil dos visitantes acabam impondo limites a preços muito elevados, senão ninguém vai. É uma aposta na inteligência do mercado, então. Mas e as isenções, meia entrada? Isso não entra na conta? O artigo esclarece que as leis federais sobre meia entrada e isenção, Lei Federal 12.933, 12.852, 10.741, não alcançam as atividades desenvolvidas nesses parques de uso. Ou seja, legalmente, a concessionária não é obrigada a oferecê-las. No entanto, o contrato permite que ela adote políticas de desconto e gratuidade por sua própria expertise, o que é bem comum em parques turísticos para atrair público em horários ou dias de menor movimento. Faz sentido. Afinal, eles querem maximizar a receita. Mas falando em receita, Carlos, o Estado não ganhou só a outorga inicial, né? Tem mais para o poder público. Ah, tem! E aqui entram outros mecanismos super inovadores. Primeiro, a outorga variável. A partir do 49º mês do contrato, a concessionária deposita o equivalente a 3% da receita operacional bruta, podendo chegar a 5% dependendo do desempenho. Isso estimula a concessionária a ser excelente, porque se ela não atingir os indicadores, paga mais. Nossa, isso é um incentivo e tanto! Tipo, se você não se esforçar, uma fatia maior da sua pizza vai para o poder público. E o que o Estado faz com essa grana extra, Carlos? Essa receita da outorga variável, Ana, é destinada a outros ativos de titularidade do Estado, especialmente aqueles que não têm atratividade econômica para serem concedidos. É um ciclo virtuoso. O sucesso da concessão de um parque financia a conservação de outros. E tem mais, as receitas acessórias. Receitas acessórias? Como assim? Pensa, por exemplo, na exploração da imagem do parque, os chamados naming rights, ou até serviços ambientais indiretos, como pagamento por serviços ambientais e créditos de carbono. A concessionária pode explorar isso, mas precisa de autorização do poder concedente, apresentar um plano de negócios detalhado e compartilhar essa receita com o Estado, em até 50% da receita bruta apurada. É mais uma fonte de renda para o Estado investir em outros projetos ambientais. Caramba, isso é muito sofisticado. Os juristas que modelaram isso pensaram em tudo. E me chamou a atenção uma coisa chamada macrotemas e conta de encargos. O que é isso? Parece nome de jogo de RPG. É quase isso, Ana. Os macrotemas são encargos acessórios exigidos pela concessionária que vão além da simples operação turística. O artigo cita apoio à educação ambiental, promoção do turismo local, fomento ao empreendedorismo, apoio a pesquisas, restauração de ecossistemas, monitoramento e até programa de voluntariado. São todas aquelas atividades que o poder público faria se tivesse recursos e que agora a concessionária precisa fazer. Uau! Então não é só venha, cobre e lucre. Tem uma responsabilidade socioambiental pesada embutida? Exatamente! E para garantir que esses macrotemas sejam efetivamente realizados, criaram a conta de encargos. É uma conta específica para cada parque, com valores segregados da contabilidade principal da concessionária, destinada exclusivamente para essas atividades.
Inclusive, houve a participação da comunidade de Canela na consulta pública para definir esses macrotemas, o que mostra o alinhamento com os anseios locais. O custeio, a partir do 4º ano, corresponde a 3% da receita operacional bruta, recolhido mensalmente. Que show! E tem mais uma coisa que achei muito legal: o verificador independente. O artigo diz que, nas concessões de serviço público, às vezes o próprio órgão público contrata, mas aqui a concessionária que contrata, com algumas salvaguardas. Isso não dá uma briga de interesses? Excelente pergunta, Ana. E o artigo aborda exatamente isso. É um debate comum no setor. Optou-se por exigir que a concessionária contrate, mas com mecanismos para evitar conflitos de interesse ou captura. O Estado indica uma lista tríplice para a escolha da empresa, e a empresa precisa ser substituída a cada 5 anos. Isso aumenta a imparcialidade e garante que as deficiências de pessoal do setor público não prejudiquem a fiscalização. A ideia é tornar a fiscalização mais objetiva, efetiva e qualitativa. Olha só, Carlos, é muita engenharia jurídica e financeira para fazer um projeto desses andar e dar certo. Dá para ver que a modalidade de concessão de uso, a liberdade de ingresso, a outorga variável, as receitas acessórias, os macrotemas e os sistemas de mensuração foram inovações cruciais para o sucesso desse leilão. Sem dúvida. O artigo conclui que o sucesso da delegação desses parques não se resumiu apenas ao aspecto econômico, mas também à qualificação dos serviços, à proteção ambiental e à geração de benefícios para as comunidades locais, como turismo, emprego, renda e até novas receitas tributárias para os municípios. Isso é tipo quando o Batman encontra o Alfred. Um cuida das aparências e dos recursos, o outro cuida da parte estratégica e fundamental para que tudo funcione. E o poder público mantém o poder de polícia, a fiscalização ativa, garantindo que o bem comum seja preservado. Uma ótima analogia, Ana. E o mais legal é ver como essa modelagem, que é um verdadeiro xadrez jurídico, resultou em melhorias tangíveis. O consórcio vencedor já efetuou várias mudanças estruturais nos parques, o que é um baita retorno para a sociedade. Bom, Carlos, acho que desvendamos bem esse caso de sucesso da concessão de uso dos parques gaúchos. É fascinante ver a criatividade jurídica em ação para resolver problemas práticos e complexos. Realmente inspirador, Ana. Mostra que, com um bom planejamento e a devida análise técnica, é possível conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e ainda tirar o Estado de uma sinuca financeira. E é isso por hoje, pessoal! Em mais um episódio do Minuta IA Explica. Espero que tenham se divertido e aprendido tanto quanto a gente. Não percam o próximo, onde vamos desvendar mais um documento jurídico que vai explodir a cabeça de vocês. Até lá!